A ordem dos jesuítas foi criada em 1540 para defender o papado, mas para dominar o papado também. Os jesuítas, a ordem dos jesuítas não somente exalta o papado e defende o papado e morre pelo papado, mas eles também dominam o papado e matam o papado se o papado não se submeter às ordens dos jesuítas. É a ordem mais forte da Igreja Católica, é a ordem dos jesuítas, fundada em 1540. Tão forte é e tanto domínio eles tinham nas mãos, que em 1773 o Papa Clemente XIV decidiu, antes do Papa Clemente XIV, Clemente XIII decidiu acabar com os jesuítas, mas eles mataram o Papa Clemente XIII antes dele extinguir os jesuítas. Aí veio Clemente XIV, ele decretou a extinção dos jesuítas, 1773, e morreu no ano seguinte. Eles o mataram no ano seguinte. Então agora, sem a ordem dos jesuítas, eles secretamente formaram o movimento chamado Illuminati, Iluminismo, e provocaram a Revolução Francesa. A ordem católica dos dominicanos, eles receberam toda a riqueza dos jesuítas quando eles foram extintos em 1773. As igrejas, toda a riqueza deles, o Papa Clemente XIV passou para os dominicanos. E quando os jesuítas secretamente formaram o Illuminati, o projeto do iluminismo, a Revolução Francesa, e eles agora combateram contra a igreja e contra o papado, o que eles fizeram com os padres dominicanos na França? Mataram um a um. Os jesuítas mataram um a um os dominicanos. Não somente mataram, mas esquartejaram. Esquartejaram. Cortavam braço, perna, mostrando... Por quê? Porque os dominicanos tinham ficado com a riqueza dos jesuítas, por ordem do Papa. E o Papa foi preso em 1798, forçado a restaurar a ordem dos jesuítas. Ou você restaura a ordem dos jesuítas, ou você não sai mais da cadeia. E o Papa ficou preso. 1798, 99, 1800, 1801, 1802, 1800... Em 1814, o Papa Pio VII decidiu restaurar a ordem dos jesuítas. 1814. E quando ele restaurou a ordem dos jesuítas em 1814, os jesuítas voltaram com toda a força, com todo o poder, mais do que eles tinham antes. Por quê? Porque antes a ordem dos jesuítas, eles batalhavam a favor do Papa, mas também para dominar o Papa, mas eles eram inimigos da maçonaria. Eles eram inimigos da maçonaria. Mas agora, quando eles voltaram em 1814, eles tinham se tornado líderes da maçonaria. Porque o iluminismo se infiltrou na maçonaria. Porque o fundador do Illuminati, do movimento iluminista, foi Adam Weishaupt. Ele, em 1776, ele fundou o Illuminati, que movimentou toda a Revolução Francesa. Em 1777 ele se tornou maçom. Um ano depois de fundar o Illuminati, ele se tornou maçom, 1777. E ele trouxe para dentro da maçonaria todos os planos secretos do Illuminati. E escondeu dentro da maçonaria, que era uma sociedade secreta, escondeu ali os planos de uma outra sociedade ultra secreta, que era o Illuminati. E pouco a pouco, os membros do Illuminati se tornaram os cabeças da maçonaria. Então, quando eles voltaram, foram restaurados em 1814, eles tinham muito mais força do que tinham antes. Porque agora, em 1814, o Illuminati, eles estavam unidos com a família Rothschild. A família Rothschild, que é a dona do Federal Reserve Bank, eles, em 1776, quando foi para fundar o Illuminati, eles é que entraram com o dinheiro, a família Rothschild. Então o Illuminati tinha muito dinheiro. Por isso eles conseguiram movimentar
a Revolução Francesa, conseguiram também criar e fortalecer esse país. Esse país, a independência, quando foi? 1776. Vocês acham que é coincidência que em 1776 foi criado o quê? O Illuminati. E foi o quê? Não é coincidência. Isso aqui é um filho do iluminismo. Filho do iluminismo, Estados Unidos da América do Norte. A deusa da razão está aí na Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade não é a Estátua da Liberdade. É a deusa da razão. É a deusa adorada pelo Illuminati. Na Revolução Francesa. Lembram-se que na Revolução Francesa eles pegaram uma prostituta, carregaram com a procissão pelas ruas de Paris e entronizaram esta prostituta na Catedral de Notre-Dame e a adoraram dizendo: esta é a deusa da razão, essa é a deusa do Illuminati. A loja maçônica de Paris, pagou para um maçom esculpir a Estátua da Liberdade. Foi um maçom que esculpiu a Estátua da Liberdade. E foi feita uma doação da loja maçônica de Paris para os Estados Unidos, para ser colocado ali em Nova York, um símbolo deste país. Mas o símbolo desse país não é a Estátua da Liberdade, é a deusa da razão, é o Deus do iluminismo. E o Deus do iluminismo está na nota de dólar. Em cima, na pirâmide da nota de dólar. Aquela pirâmide inacabada que está atrás da nota de $1. Tem ali um olho, o olho do Deus da razão, o olho de Lúcifer. O olho de Lúcifer está ali. Esse é o Deus da razão. Queridos, por isso que em 1814, quando a ordem dos jesuítas foi restaurada pela Igreja Católica, porque ela continuou trabalhando mesmo extinta em 1773, os jesuítas continuaram trabalhando secretamente, até que eles forçaram o Papa a restaurar a ordem. Clemente XIV acabou com a ordem forever, para sempre, em 1773. Pio VII, em 1814, restaurou forever. Entende? Um acabou com a ordem dos jesuítas para sempre, o outro restaurou a ordem dos jesuítas para sempre. E eles voltaram com toda a força. Mas aí, eles já tinham um aliado muito forte, que era a família Rothschild. Isso em 1814. Quando houve a conexão entre os jesuítas e a família Rothschild? Em 1776, quando fundaram o Illuminati. Em 1815, a família Rothschild e os jesuítas se tornaram os donos do Banco da Inglaterra. Em 1815. Estão percebendo? Na Batalha de Waterloo. Através da mentira e do engano, eles conseguiram se tornar os donos do Banco da Inglaterra. A família Rothschild e os jesuítas. Como? Mentiram que Napoleão Bonaparte tinha ganho a Batalha de Waterloo. E a Bolsa de Valores da Inglaterra caiu. Ficou preço de banana. Venderam todas as ações. Começou a cair. Todo mundo começou a vender. E a família Rothschild começou a comprar. No final do dia, eles tinham comprado tudo. E aí veio a notícia verdadeira. Napoleão Bonaparte perdeu. E agora a Inglaterra é dona da Europa. Agora a Inglaterra comanda a Europa, porque ela dominou o imperador Napoleão Bonaparte, que era o imperador do mundo naquele tempo. Ele estava estabelecendo um império. Ele foi derrotado e agora a Inglaterra subiu, mas agora o Banco da Inglaterra estava na mão da família Rothschild, até hoje. Até hoje. Por isso que os jesuítas, quando voltaram a existir, oficialmente, por ordem do Papa Pio VII, em 1814, eles voltaram com muita força. Porque agora eles tinham ouro. Eles tinham poder econômico. E então eles começaram a instituir bancos centrais no mundo.
Porque o Banco da Inglaterra era um banco central, sob o domínio deles. Eles imprimiam o dinheiro da Inglaterra, até hoje. Agora nós temos que implantar bancos centrais em todos os países para dominar o mundo. E aí começaram a trabalhar para estabelecer um banco central nos Estados Unidos. Isso de 1815 para frente. E só conseguiram estabelecer o Banco Central nos Estados Unidos em 1913. Aí estabeleceram um Banco Central na Rússia. E aí foram estabelecendo bancos centrais, né? Em todos os países. Hoje só existem 5 países que não têm Banco Central. Sudão, Coreia do Norte, Cuba, Líbia e Irã. 5 países que não têm Banco Central no mundo. Todos os outros países têm bancos centrais. E todos os bancos centrais são bancos privados. O mundo todo pensa que os bancos centrais pertencem aos governos. Como os brasileiros pensam que o Banco Central do Brasil pertence ao governo brasileiro. Como os americanos pensam que o Federal Reserve Bank pertence ao governo federal. Esse foi um engano que a família Rothschild e os jesuítas aplicaram no mundo inteiro, porque eles passaram a imprimir o dinheiro de cada país e emprestar esse dinheiro a juros para o governo. Então, eles têm o domínio de todos os governos do mundo. Quando os Estados Unidos imprimiam a nota de dólar, tinha lá o nome do United States of America. Quando eles, como o Federal Reserve Bank começou a imprimir, está lá, Federal Reserve Note. Não pertence aos Estados Unidos, pertence a um banco privado, que é o Federal Reserve. O Brasil também, antes tinha lá a República Federativa do Brasil. Mas agora, no real, está lá o quê? Banco Central do Brasil. Mas o Banco Central do Brasil é uma entidade privada. Tem donos, mas não é o governo dono. Veja um engano. Por isso, aqui diz que quando ele voltou, quando o papado, o rei do norte, voltou ao poder, diz aqui no verso 29, no tempo determinado tornará a vir contra o sul. Mas não será na última vez como foi na primeira. A primeira vez o rei do norte foi derrotado pelo ateísmo. Mas agora o rei do norte voltou com todo o poder. Porque ele voltou a se unir com os jesuítas. O papado restaurou os jesuítas. E o papado se tornou, junto com os jesuítas e a família Rothschild, o maior poder econômico do mundo. E diz aqui o verso 31. Verso 31. E sairão a ele, ao rei do norte, o poder papal, sairão a ele o quê? Uns braços. Quando você lê o livro O Grande Conflito, você descobre que Deus fala que o poder papal usaria os braços do poder civil para dominar o mundo. Os braços do poder civil seriam usados pelo poder papal para dominar o mundo. E aqui diz que o rei do norte, a ele saíram o quê? Uns braços. Esses são os braços do poder civil. No verso 31. Sairão a ele uns braços, que são os braços do poder civil. E o que mais? Ele profanará o quê? O santuário e a fortaleza. Como é que o poder papal profana o santuário? O santuário tinha o pátio, tinha o lugar santo e tinha o lugar santíssimo. Qual era o lugar mais santo do santuário? Santíssimo. Mas o que tinha no Santíssimo? Os 10 mandamentos. Como é que o papado diz que agora, quando ele voltasse ao poder, no tempo determinado, esse tempo determinado em que ele voltaria ao poder é 1929. Lembre-se que ele foi derrubado em 1798. Mas no tempo determinado ele voltará e agora ele obterá vitória, porque ele não será como